Então, independente se é num coxo ou num trono, se Ele está, tem adoração. Se tem música, tem adoração. Se não tem, tem adoração. Porque a adoração está contida ao ser e não à estrutura. Por isso, não dependa de nada para adorar. Foi assim que Jesus anunciou a Pedro a entrega total de sua vida, a obediência até o martírio. Não é sobre ir aonde queremos, mas sobre deixar Cristo nos conduzir para onde Ele deseja. E hoje, Ele nos pergunta: estamos prontos para sermos vestidos e guiados por Ele? Um outro alguém te vestirá. Palavra proclamada por Edivaldo Araújo. Estenda as suas mãos aqui à frente para o Edivaldo. Vamos orar pelo irmão. Amém? Estenda as suas mãos. Mais uma vez, pela segunda vez, vai trazer a palavra para nós. Senhor, nós queremos pedir ao Teu doce e Santo Espírito que nessa tarde aqui o Senhor venha robustecer a vida do Edivaldo. Nós te pedimos força, parresia e ousadia, mais e mais, Senhor. Nós queremos clamar Teu Santo Espírito que possa gerar nele uma força interior visceral, que nunca se acaba, por conta desse Espírito que emana. Nós te pedimos, Espírito Santo, vai dando a força necessária para poder levar uma nação ao entendimento da vontade de Deus e do querer de Deus. Boa e agradável vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por todos nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar. Como é o nome do irmão? Cadê o irmão que estava ministrando aqui? Antes do Jorge dar um aviso. Não, o irmãozinho que estava aqui agora ministrando. Era o Jorge? Nem vi que era você. Mas Jorge falou algumas coisas que arderam no meu coração e eu não posso deixar passar. Quando Jesus nasceu, nós sabemos que São José e a Virgem Maria bateu na porta da casa de todo mundo e ninguém acolheu. Ninguém. Aí eles acharam uma estrebaria, um lugar onde tinha cabra, pato, e num coxo. Não foi num berço, foi num coxo. Por que no coxo? Porque no coxo é o lugar do alimento. Amém, irmão? E Jesus é o nosso alimento. E os magos foram lá. Quando os magos entram, não tinha um ambiente favorável, não tinha anjo cantando, não tinha nada. Tinha pato, cabra, galo. E quando eles veem o menino, o que eles fazem? Adoram. Então não depende de música, não depende de cenário, depende do ser que está.
Quando nós vamos para João, no capítulo 5, no Apocalipse, João tem uma visão do céu aberto. E Deus fala para ele, sobe aqui. E João sobe. E vai dizer que no céu João viu um trono. E no meio do trono, um ser. E os 24 anciões, ao ver esse ser, faz o que, irmão? Tiram as suas coroas e o quê? Adora. Então, independente se é num coxo ou num trono, se ele está, tem adoração. Se tem música, tem adoração. Se não tem, tem adoração. Porque a adoração está contida ao ser e não à estrutura. Por isso, não dependa de nada para adorar. No coxo ou no trono, adore. E no coxo nos remete para a madeira, na prova, na cruz, na falta. Mas tem o que, irmão? A adoração. Porque você não adora a circunstância, você adora o ser, que é o seu Senhor. E diante de tudo que nós já vivemos aqui, ontem eu conversava ali com o Jackson e com o Charles, que eu aprendi com o homem de Deus, que a palavra de Deus é como um rio que tem peixe, e que vem o Alain e pesca 10 quilos, e vai embora. Depois vem o Jorge, pega 10, vai embora. Vem o Charles, pega 10, vai embora. Vem o Trovão, vem o Edivaldo, pega 10, porque a palavra de Deus é inesgotável. Não há limites na palavra, nós somos limitados. Eu vou contar um testemunho. Não gosto de pescar, mas um dia os irmãos me levaram. Acho um negócio meio chato, mas eu fui. E era pesqueiro, e todo mundo estava lá. E aí meu sogro foi comigo, que ele é metido a pescador. E foi. E nós estávamos no mesmo lugar, no mesmo lago, só que meu sogro com molinete, com um monte de tralha, pá. E vira e mexe, eu peguei um, meu filho pegou outro, o irmão que levou nós pegava, e o cara cheio de... Os negócios dele ia longe, assim, pá. No final das contas, eu pela primeira vez peguei 6 quilos, o cara lá pegou um monte, e o meu sogro não pegou nada. Mas, rapaz, não era o mesmo tanque. Você está entendendo também? A minha vara era uma vara assim, ó. Tinha uma chumbada, o cara falou, quando beliscar, você puxa. Primeira vez, eu, pá. Não, e ele jogava e, ó, nada. Tá vendo? Não depende da estrutura. Não depende. Fala para o seu irmão, não depende. Não depende. E nesse momento aqui, de palavra que não se esgota, vou falar para você de novo. A nossa conversa não vai ser agradável, amém, irmão? Amém. Sinto muito, cara. Não tem como. Até tentei, orei, falei, Senhor, por que eu? Por que eu tenho que falar dessas coisas? Por que não põe o Alain? Então, irmão, preste atenção numa coisa. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas depois que eu me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Você tem uma Bíblia aí na sua mão, sim ou não? Sim. Você tem um terço aí, sim ou não? Sim. Isso são armas espirituais, amém? Amém? Então fique sabendo que Deus não põe arma na mão de criança. Fala para o seu irmão, você não é criança. Amém, irmão? Então, sinto muito. Quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois que eu me tornei homem, eu eliminei as coisas de criança. As mulheres que estão aqui e que tiveram a graça de gerar filhos e amamentar, levante a mão. Preste atenção, vou fazer uma pergunta. O bebê, quando está mamando, é uma manifestação de amor, sim ou não? Não, de interesse. Só, tá vendo?
É muita infantilidade achar que o bebê está amando. Não, é ser muito infantil. Ele não ama nada. Ele está ali interessado naquilo que ele está sugando. Quem recebe não ama, só quem entrega. Por isso que mãe é manifestação de amor, porque ela entrega o sangue. Você nasceu debaixo de sangue, que sua mãe entregou. Aí você vem falar para mim que você não é amado. Pô, Zé, se liga, meu. Veja, nós precisamos sair do superficial para entrar na profundidade. Nós precisamos entrar num lugar aonde nós vamos conhecer a Deus, muito mais do que entender as coisas de Deus. Mas para isso, irmão, a gente tem que acabar com a meninice. Deus vai fazer uma coisa aqui nesse dia. Vai pegar as taubas do seu berço para você carregar a sua cruz. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, já era o berço. Antes de nós tomarmos o texto de João 18, de João 21, quer dizer, abra comigo em Hebreus 8. Antes de nós tomarmos o texto de João 21, que foi o que trouxe aqui no telão e é o tema proposto, eu queria só ler esse momento aqui. Hoje é um dia especial para mim. Estava na missa de manhã, quando o rapaz fez a segunda leitura de Colossenses 3, me veio à memória uma data, 9/12/2006. Um padre pregando no Osana Brasil, consumido pelo câncer, glorificando a Deus. Como que ele estava glorificando a Deus? Consumido por um câncer. Uma oferta espontânea de vida. Padre, o Brasil inteiro está orando pelo Senhor. Então manda parar. Manda parar. Tem mais gente precisando do que eu. 26 dias depois, ele morre. Glorificou a Deus morrendo. Você está pronto para isso, cristão? Não, isso é coisa de doido. Mas para isso, a gente vai ter que deixar de ser menino. Porque enquanto a gente for menino, nós só vamos glorificar a Deus mamando. Não. Nós vamos ter que glorificar a Deus entregando, não recebendo. Por que, irmão, glorificar a Deus pelo que recebeu? Fala a verdade, irmão. É muito pouco, sim ou não? Agora, o que a gente entrega é o que vale. Então, pega comigo aí Hebreus 8, verso 6, diz assim: ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele. É o mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nessas palavras. Eis que virão dias, oráculos do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que fiz com os seus pais no dia que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Com eles, como eles não permaneceram fiel ao pacto que eu designei para eles fazerem. Oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravareis no seu coração. E serei seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos ler junto agora o verso 11. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor,
Agora todos juntos. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Palavra do Senhor. Fala para o seu irmão, todos é todos, irmão. E não importa a patente, todos precisam conhecer o Senhor. Todos. É mais do que entender. O nosso entendimento, o entendimento ele é válido. Mas o nosso entendimento tem que nos levar para o conhecimento. Porque se nós ficarmos só no campo do entendimento, nós vamos cair no farisaísmo. Porque os fariseus e os saduceus entendiam de lei, de decretos, mas aquilo não se transformou em conhecimento. Por favor, irmão, entenda neste final de semana, neste Shema, homem e mulher de Deus. Por que você não pode continuar criança? Criança não gera. Fala para o seu irmão, criança não gera. Por isso que muito da nossa vida espiritual, ministerial, está infrutífera. Não é porque nós somos estéreis, é porque nós somos o quê? Criança. Não gera. Não gera. E para nós chegarmos em João 21, tome comigo o texto de João 8. Todos me conhecerão, amém, irmão? Pergunta para quem está do lado, você conhece o Senhor? Fala, você conhece o Senhor? O que ele respondeu para você, sim ou não? Sim ou não, ele respondeu? Essa dúvida aí você já viu, né? Veja, irmão. Do sacerdote ao servo, todos conhecerão o Senhor. Do pregador ao irmãozinho que está trabalhando lá na banquinha lá, todos conhecerão ao Senhor. Do tiozão com quase 60, como as menininhas ali de 15, todos conhecerão o Senhor. Irmãos, preste atenção. Nós corremos um risco de achar que é pelo que a gente faz. O que a gente faz vai nos condenar. Amém, irmão? Amém. Fala para o seu irmão, o que você faz te condena. Está certo ou errado, irmão? Está vendo? Não sei. Muitos virão naquele dia. Senhor, Senhor, não fizemos pregação em teu nome. Senhor, Senhor, não expulsamos demônio em teu nome. Senhor, Senhor, não fizemos milagre em teu nome. Apartai-vos de mim, servo do mal, porque eu não fazer sem conhecer é nulo. Quem faz para o Senhor sem conhecer a Ele é nulo, é estranho. Então preste atenção, irmão, que nós precisamos conhecer o Senhor, na intimidade, no secreto, não no ajuntamento. É fácil declarar que Jesus é o Senhor no público. Agora eu quero saber se Ele é o Senhor no privado do seu coração. É aí que nós vamos saber se nós conhecemos ou simplesmente nós admiramos ou observamos. Então, irmão, João 8,31. O que diz aí em João 8,31? Vamos lá? E Jesus dizia aos judeus que nele creram, se pronto, se não permanecer na palavra, não é. Fala para o seu irmão, não é, irmão. Fala, não é, sem chance. Não é, irmão. Ah, mas vai na igreja, mas canta louvor. Não é. Ah, mas foi batizado, foi crismado, foi casado. Não é. Mas paga dízimo. Não é. Veja que nós estamos falando de conhecer e permanecer. Amém, irmão? Não é participar. Você não está participando do Shema. Você pertence a essa família. Amém, irmão? É uma questão de pertencimento, não é de participar, não. Porque quem participa logo deixa de participar. Quantas pessoas você já conheceu que participou de tantos movimentos, de tanta pastoral e hoje não participa mais? Sabe por quê, irmão? Porque nunca pertenceu.
Aqui é um lugar para a gente permanecer. Aqui é um lugar de pertencimento, não de mera participação. Porque hoje está na moda, cristão de participação, de quantitativo. Não, irmão, é de pertencimento. A comunidade Shema, né? Eu não participo, eu pertenço. O meu filho não participa da minha família, ele pertence. Mesmo que ele esteja em viagem, aonde ele estiver, ele pertence àquela família. E aqui nós estamos em família, meu irmão. Então, se você veio com um espírito de participação, você vai sair com a convicção de pertencimento, amém, irmão? Simples assim. Jesus disse para eles: olha, vocês são judeus, vocês creram, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis. Fala para o seu irmão, é para ser, irmão. Fala, é para ser, irmão. Ah, eu não sei, estou caminhando. Não, você é, irmão. Você tem dúvida, irmão? Sereis verdadeiramente discípulos. João 10, nós vamos chegar no 21. Quando chegar no 21, nós vamos querer morrer. João 10. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas chama. Amém, irmãos? Amém? As ovelhas faziam o que, irmão? Chama. Vamos ser um pouco chique também, né? Só um pé duro não dá, né, irmão? A gente tem... As ovelhas ouvem o que, irmão? Vou fazer uma pergunta. Entre a sua necessidade, entre o seu desejo, entre o seu interesse, entre a sua carência, o que você ouve mais? Pergunta para o seu irmão, o que você ouve mais? Veja, irmãos, que o texto é muito claro. Vai dizer que as ovelhas ouvem a sua voz. Ponto. Isso é para quem tem mais de 50 como eu. Ditado. Ponto. Letra maiúscula na mesma linha. É só para quem tem mais de 50. Os caras nem sabem mais isso aí. Não, Hoje, se der um ditado, os caras falam que a professora está processada. Não pode. Não pode, não pode. Ele chama as ovelhas pelo quê? Pelo cargo? Pelo ministério? Pelo dom que ela tem? Não, irmão. A relação do pastor com as suas ovelhas não é uma relação funcional. É uma relação filial. Ele conhece o que, irmão? O dom, o talento, a performance. Não, ele conhece o nome. Lembra quando Jesus enviou os 72? Deu autoridade para eles expulsarem demônio, e eles foram expulsar o demônio e voltaram, cheio, andando na crista do galho, e pá, Senhor, é por nós. Os demônios, pá, falou, quieta. Não entra nessa pilha, não. Não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Alegrai-vos, porque o nome de vocês estão no livro da vida. A relação de Jesus com as suas ovelhas não é de feito, é de nome. É de nome. Eu não sei o seu nome. Claro, os irmãos que a gente tem uma convivência maior, a gente sabe, mas Jesus sabe o seu nome. Você é conhecido por Ele. Agora precisa saber se você conhece Ele. Porque Pedro dizia que conhecia. Mas quando a Rosa falou, conheço, você falou, não, senhora, você está enganada, é outro cara. Não, mas você fala igual a ele. Não, de jeito nenhum. Não. Só está confundindo. Veja, irmãos, veja as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas. Então quem vai na frente, irmão? Pergunta,
na sua vida, quem está na frente? Pergunta para quem está na frente da sua vida. Aí nós vamos trazer de novo carência, necessidade, desejo, sonho, propósito, projeto. Está tudo na frente. Nada disso é errado, mas deveria estar tudo atrás de quem? Do Senhor. Irmãos, o texto é claro. Não precisa nem de um Zé dentro d'água como eu para pregar. Mas é interessante que quando Jesus começa a falar isso no verso 4, de conduzir as ovelhas para fora, que ele vai adiante, as ovelhas fazem o quê? Seguem. Quem aqui busca o Senhor? Levante a mão. Então você está perdido, irmão. Já era para você. O texto diz assim, ó, buscai o Senhor enquanto ele se deixa o quê? Encontrar. A partir do momento que eu buscava o Senhor, que eu encontrei, acabou a busca, agora é seguimento. Ninguém está buscando Jesus aqui não. Se você está buscando Jesus, você está perdido, tio. Aqui só tem gente que segue ele. Você sabe para quê? Fala para o seu irmão, você sabe para que você está seguindo? As ovelhas seguem, por quê? Por que a ovelha segue? Porque entende. Porque entende, Alain? Porque o que, irmão? Eu falava para os irmãos aqui, eu conheci a Cláudia, minha esposa, ela tinha 15, eu tinha 18. De relacionamento, nós temos 40 anos. Então eu conheço a voz daquela galega. E ela conhece a minha voz. Eu conheço a voz dos meus filhos. Pergunta, seu irmão, você conhece a voz do Senhor ou a voz do estranho? Fala, qual voz que você conhece? Fala, qual é a voz que você conhece? Porque do mesmo jeito que o pastor fala, o estranho também fala, irmão. Deus falou com Eva na onde, Jorjão? Onde que Deus falou com Adão e Eva? No paraíso. E quem falou também no paraíso? O diabo. Não é a cobra não, irmão, o Satanás. E quem que eles ouviram? Na onde, irmão? E você acha que não tem voz estranha? Não, eu só ouço o Senhor, aleluia. Ô, ungidão, santarrão. Irmãos, as ovelhas conhecem a sua voz. Então essa relação de conhecer a voz é uma relação de voz, não de vez. Amém, irmão? Fala para o seu irmão. É de voz, não de vez. Você não tem vez, não. Fala para o seu irmão. Sem chance para você. Sem chance para você. É uma relação de voz, não é de vez, não. Fala, não vai chegar a sua vez nunca. Fala para o seu irmão. Nunca vai chegar a sua vez. Essa história é, eu sei que hoje é meu dia. Chegou a minha vez. Não, não, não. A relação não é de vez. É de voz. Sem chance para vez. Lá no meu grupo de oração, antigamente, tinha escala. Aí Deus falou assim, mas quem falou que é para escalar? Quem falou que é para escalar? Quem falou? Quem disse que é para dar oportunidade? Não é uma relação de vez. É a vez do Alain? Não. É a vez do Jorge? Não. É a vez do Charles? Não, não é relação de vez. É de chamado. É de propósito. Então, se for o chamado dele 10 vezes, vai pregar 10 vezes. Ponto. Simples assim. Porque a relação não é de vez, é de voz. E a voz foi Alain, 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 Alain. Aí o Jorge vai começar o quê? Ô, louco, só tem ele aqui, Senhor. Só tem ele aqui, por quê? Porque esse cara está numa relação do quê? De vez. Porque ele acha que o Senhor tem que olhar para a vez dele. Não. Deus não opera por vez, Deus opera por propósito. Não aplaude não, não, porque eu sou besta e posso pensar que isso é para mim. Por favor, irmão, não faça isso, pelo menos onde eu estiver. Isso é bobagem. Porque na bem-aventurança fala que aplauso é para falso profeta. Era assim que eles faziam com os falsos profetas. Aplaudia. E eu não estou nervoso não, viu, irmão? Não. Tranquilo.
O dia o irmão me parou e falou, você bate nos seus filhos? Eu falei, nunca bati. Aí ela falou assim, eu não acredito. Eu falei assim, bom, pergunta para eles. Aí eu falei, eu só corrijo. Do meu jeito, claro. Eu não preciso revelar do jeito. E eu tenho 2 psicólogos. Uma mulher e um homem. A doutora Cíntia e o doutor Correia. Entendeu, irmão? Toda vez que eles entram em crise, só... Cíntia, chega. Acabou a crise. Se a Cíntia está ocupada, Correia, vem. Já era. Os meninos ficam bonzinhos. Não precisa nem de divã. Simples assim. E pergunta se não os meninos felizes. Feliz. Não tem trauma, não tem nada. Tá tudo certo com os meninos. Um dia o irmão pregou assim, o não traumatismo. Meu filho falou, mentira. Eu só ouvi, não. Não, eu não confirmo que já era. Irmão. Você vê que nós muitas vezes estamos achando que nós vamos ter alguma vez. Não vai ter vez, irmão. Esquece. E aí, é tão preocupante, porque no verso 5 vai dizer assim, mas não segue o estranho, antes fogem dele. Por quê? Porque não conhece a voz. Por que a gente se engana? Porque a gente conhece voz estranha. Entre o diabo e a sua carne, prefira o diabo. Amém, irmão? Fala amém, irmão, por favor, amém. Porque o diabo, pelo poder do sangue de Jesus e da intercessão da Virgem Maria, ele sai, mas a sua carne não. Pior que o diabo na sua vida é a sua natureza carnal. Você está brigando com o inimigo errado. Por isso que você vive prostrado. Paulo vai dizer que a carne não se submete às coisas de Deus e não pode. Sem chance. Paulo fala, no íntimo do meu ser eu milito na lei de Deus, mas nesses membros o bagulho é doido. Estou falando de quem, Charles? Não é de Charles, não, é de Paulo, hein? O cara sentiu o negócio. O Paulo. Aí ele fala, infeliz homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para onde, irmão? Para a morte. E você está santarrão aí, achando que o seu problema é com o diabo. Cuidado, irmão. Pior inimigo do Edivaldo, chama Edivaldo. Então a relação é de conhecimento e pertencimento. Amém? Você entendeu isso? Sim ou não? A relação é de voz, não é de vez. Amém, irmão? Amém. Fala para o seu irmão, 100 vezes para você. Então, toda vez que tiver uma crise na comunidade, fala, e quando vai chegar a minha vez? Fala, nunca. Fala logo assim pro cara. Tinha um compadre meu que ele participava lá da nossa comunidade. Aí um dia ele chegou e falou, louco, compadre. Do tanto que você me conhece, do tanto que eu sirvo, aí não já está na hora. Eu falei, rapaz, se depender de mim, nunca vai chegar a sua hora. Porque se você acha que vai ser eu que vai te colocar em algum lugar, você está totalmente equivocado. Foi Deus que te chamou, foi Deus que vai te colocar. E se Deus te colocar, eu não posso te tirar. Mas a gente acha que precisa de promoção. No reino de Deus não tem promoção, amém, irmão? Amém. Um dia eu vi alguém falando de pregar e passar o bastão. Não existe isso. Se Deus te entregou, é para você, nem para os seus filhos. A sua porção é única. Não tem transferência. Você vai morrer. Mas a unção que Deus te deu é sua. Não é transferida. Esquece, isso é coisa de menino. Eu falei, rapaz, não, o que Deus me deu é meu, não é dos meus filhos, não. Ele que corre atrás do que é deles. Sem chance. Você está na hora de separar? Eu falei assim, quando eu morrer, irmão. Já era. Esse negócio de estou cansado. Pergunta ao seu irmão, está cansado, irmão? Você está cansado? Sabe o que cansa, irmão? Vou ensinar vocês. Sabe o que cansa? Trabalhar errado. Sabe por que você está cansado? Você está trabalhando errado. Eu trabalho com obra, viu, irmão? Sou peão de obra. Por isso que a linguagem é meia... Você entendeu? Não tem jeito.
Até a 7ª série, os companheiros me ajudou a chegar. Da 7ª parou e acabou. Pronto. Ali não houve mais nenhuma possibilidade de avançar. Mas diz que Deus usa as coisas que é vil e desprezível, aleluia. Então, você sabe pelo menos o que é um serrote? Google, serrote. Não, pergunta para um cara que um jovem de menos de 20 anos, se ele sabe o que é um arco de pua. Fala, você vai saber? Não sabe. Vai pensar que é de índio, irmão. Tá vendo? Estou falando para você. Deixa para lá, irmão. Deixa para lá, esquece. Então, como nós fizemos uma experiência. Na nossa comunidade, eu falava para a irmã ali, há 10 anos nós estamos fazendo a experiência da mesa. Os maiores ensinamentos de Jesus, a maior pregação de Jesus foi numa mesa. Na bem-aventurança, Jesus estava ali, os seus discípulos e a multidão. A primeira coisa que Jesus não usou uma plataforma. Jesus sentou para se igualar às pessoas que ouviam ele. Então, na mesa, é o lugar da gente repartir. No palco é o lugar da gente se exibir. É interessante que o Padre Léo, na formação de Betânia, a mesa tinha um propósito. Em torno da mesa, todo mundo estava alinhado de coração e de visão. E a genitália estava escondida. Porque o propósito é do espírito e não da carne. Então aqui eu quero chamar vocês nesse momento, para a gente, como que tivesse numa grande mesa, para a gente compartilhar e repartir aquilo que não é nosso. Amém, irmão? Não é nosso, não pertence a nós. Então não se envaideça. Tudo que você tem é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Nada é capacidade sua, porque a nossa capacidade vem de Deus. Então entenda, 100 vezes João 17, para nós desembocar no 21. E aí pode jogar uma pá de carro. João 17, 3, diz assim: ora, a vida humana, está assim na sua Bíblia? A vida o quê? Fala para o senhor, pergunta para o seu irmão, onde está a vida eterna? O que ele respondeu para você? Põe a mão nele e fala, está aí, fala, está aí, fala, está aí, ó, a vida eterna está aí, ó. Se a gente não entender isso, irmão, acabou, cara. Nós podemos pregar aqui 10 anos, mano. Nós carregamos a vida eterna. O que eu estou vendo é a existência humana que tem prazo de validade. Mas a vida que está aí dentro de você, ela é o quê? Eterna. Não esquece isso não, irmão. Porque sem isso, os BO da existência humana não vai fazer sentido na sua vida. A vida, ora, a vida eterna consiste em quê? Vamos lá, irmão? A vida eterna consiste em conhecer a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. 4, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto a Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti, antes que o mundo fosse criado. Então Jesus começa a mostrar a nossa origem. E abra comigo no Evangelho de São João, capítulo 21. A vida eterna consiste em conhecer e não em pregar. Em conhecer e não em cantar. Em conhecer e não coordenar. Cuidado para você não se tornar um homem e uma mulher de atividade sem atitude de reino. Não confunda atividade com atitude. O grande problema é que nós se tornamos homens e mulheres de muitas atividades e poucas atitudes.
Por isso nós não conseguimos. Jesus falou assim, ó, vós sois a luz do mundo. Por que que o mundo está em trevas? Porque as luzes se apagaram. Amém, irmão? Sabe por que está essa bagaceira toda aí fora? Porque aqueles que deveriam ser a luz do mundo está o quê? Apagado. Capítulo 21, verso 15. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Olha como Jesus expõe Pedro ao ridículo, mano. Falei de todo mundo, mano. Não podia chamar no particular, Charles. Falei, vou trocar ideia ali. Na frente de todo mundo. Aí, Simão, você não foi o bam lá e falou, estou pronto para morrer com o senhor. Agora tudo com o meu nome, senhor. Na frente de todo mundo ele não foi o bam. Agora na frente de todo mundo Jesus ridicularizou ele. E aí, Simão, nem chamou de Pedro, hein, Alain? Nem chamou de Pedro. Falei, Simão. Você me ama mais que esses aí? Os caras falaram, vai, bonzão, fala aí agora. Não, os caras falaram, vai aí agora. Aí, ó. Vai, responde aí, maluca, vai, Sidão. O cara, senhor. Depois você pega João 13, lá no final de João 13, e fala, estou pronto, senhor. Estou pronto para ir para agora com o senhor. Ele falou, está pronto para me negar. Fala para o seu irmão, você está pronto para negar, irmão. Você está pronto para negar. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez. Quer dizer uma coisa para você aqui, ó, presta atenção. Muito mais que resposta, Jesus é pergunta, viu? Tá bom? Se você está atrás de uma resposta, ele vai te fazer uma pergunta. Tá bom, irmão? Se você veio aqui querendo resposta, você vai sair daqui com um monte de pergunta. Lascou sua vida. Deixa vir as criancinhas aqui, elas entendem. Seu irmão fica magoado, as crianças. E está tudo certo. Verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias e andava aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, vamos ler junto agora, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Fala para o seu irmão, está pronto para glorificar, irmão? Simples assim, Oswaldo. Irmãos, para a gente encurtar essa conversa, diante da direção de que eu recebi para fazer esse momento, preste bem atenção, porque que eu tomei o texto lá de Hebreus, que todos me conhecerão, João 8, João 10, para que a gente saia dessa, estou buscando o Senhor, não, irmão, nós estamos seguindo o Senhor. Quem busca o Senhor não tem renúncia, quem busca o Senhor tem necessidade, quem segue o Senhor vive de renúncia. Fala para o seu irmão, do que está vivendo? Não tem como, irmão, o evangelho é para cortar. É interessante que Pedro aqui, quando Jesus pergunta uma, duas, três vezes, ele sempre responde, você sabe, eu amo. Mas você está ligado que o negócio lá era doido, né, mano? Não, eu ia morrer, né, Jesus? E a mulher? Não, mas se eu falasse para a mulher também ia ficar difícil para mim. Veja que
a gente sempre tem um bom argumento. E servo bom de argumento é fraco de relacionamento. Pergunta para o seu irmão, seus argumentos são bons? Fala, seus argumentos são bons? Servo bom de desculpa não serve para nada. Fala para o seu irmão, suas desculpas são boas? Fala, suas desculpas são boas? Os nossos motivos não anulam a exigência do Evangelho na nossa vida. Seus motivos são todos lícitos, mas não anula a exigência do Evangelho. E aqui, irmão, nós vamos tomar cuidado, porque é uma cultura mundana se infiltrando no nosso meio. Onde a gente acha que porque nós carregamos um tesouro, nós vamos ter algum tipo de privilégio. Quem segue Jesus não tem privilégio, amém, irmão? Amém. A raposa tem toca, a ave tem ninho, mas o filho do homem não tem aonde o que, irmão? Então, por favor, se os seus projetos estão à frente do chamado de Deus para a sua vida, dê um passo para trás. E coloque o Senhor na frente. Existe uma coisa aqui, ó. Quando você era novo, você fazia do seu jeito. Você vestia a sua vontade, você vestia os seus projetos, você vestia tudo aquilo que você achava que era certo. Agora, outro vai vestir você e vai levar você contra a sua vontade. Senhor, irmão, está disposto? Jorge falava de disponibilidade aqui, fala, está disposto, irmão, de abrir mão da sua vontade para a vontade dele? Fala, você está disposto? Fala, você está disposto, cara? É fácil glorificar Deus pregando. É fácil glorificar Deus no Osana Brasil com 200, 300 mil pessoas. Está pronto para glorificar Deus entregando a sua vida em favor do irmão? Sim ou não? Amém, aleluia, irmão. Tranquilo. Você vê, irmão? Jesus começa a colocar a verdade para Pedro. Falou, está certo, Pedro, você me ama? Você me ama? Então deixa eu falar para você, irmão. Você se vestiu com a roupa errada. Você se vestiu com os pensamentos errados. Ministério não é nada disso. Ministério não é fama, não é reconhecimento. Lembra daquele desenho do Muckley? Lembra? Muckley? Só quem tem mais de 50 vai lembrar. Não, o Dick Vigarista, lembra? Ele fazia um negocinho certo, pá! O cara gritava socorro, Muckley! Aí ele vinha, aí o que ele falava, Charles? Medalha, 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 medalha. Aí o cara colocava a medalha no peito dele, ó. Tirava a medalha, uau! Irmão, ô Muckley, fala pro seu irmão, ô Muckley, não faz isso não, Muckley. É medalha, cara, honra, reconhecimento. Pedro, tem que falar uma coisa para você. Você vai ser levado para o lugar da minha vontade. E o lugar da minha vontade é o lugar do sacrifício e da entrega. Então, tudo que Deus nos deu não é para nos exaltar, é para nós entregar e sacrificar em favor dos irmãos. Não é para o seu benefício. O dom que Deus te deu não é para te dar agenda. É para te dar responsabilidade. Amém, irmão? Amém, irmão? Você está pensando que é para agenda, você não entendeu o que é glorificar a Deus. Por favor, eu vou dizer para você, Pedro, sabe como você vai me glorificar? Morrendo. Cara, mano. Eu falo, estou fora. Não, e você fala, estou dentro? Ah, não, quero glorificar o Senhor andando sobre as águas. Pá. Curando o coxo na porta do templo de Formosa. Ressuscitando. Não. Você vai me glorificar como? Morrendo. Mas não igual a mim. Vira para não ficar aparecendo comigo, tá bom? Senão você vai achar que não é do jeito que nós somos. Pá. Então, por favor, irmão, não tem privilégio. O que é renúncia para você, irmão? Por favor, irmão. Lembra quando eu falei quando eu era criança? Eu pensava como criança.
Estou falando de mim também, irmão. Então, o Cristiano me ensinou o que é renúncia. Não vou dar testemunho, não. Mas tive uma vida pregressa, complicada. E eu achava que tudo aquilo que eu fiz tinha sido renúncia. Aí Dom Cristiano uma vez me sentou e falou para mim, ó, vou mostrar para você o que é renúncia. E pegou o texto de Apocalipse 5, dos anciãos sentados no trono. Nas suas cabeças tinha o quê? Coroa de ouro. E quando eles viram um cordeiro imolado de pé, os caras sentados. Fala para o seu irmão, o cordeiro imolado de pé e você sentado, irmão. Mano. Eles levantam, a primeira coisa que eles fazem, depuseram as suas coroas de ouro aos pés do cordeiro. A renúncia foi do ouro, não do lixo. Pergunta para o seu irmão, o que você renunciou? Pergunta para o irmão, o que você renunciou? A renúncia do ouro ou do lixo? Fala para o seu irmão, renunciou o ouro ou o lixo? Pergunta para o seu irmão. Isso é renúncia, irmão. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Depois tem mortificação, um monte de coisa, mas renunciar é o valioso, não o vil. Porque foi isso que Saul fez. Na hora de pegar as coisas lá, o Saul viu uns berequetel bom e falou, esse. Aí vai dizer assim, que Saul só renunciou o vil e o ordinário e trouxe para si o extraordinário, por isso perdeu o reinado. Veja, irmão, você acha porque Deus te deu um dom, Deus te deu um ministério, é para você ficar o bichão? Não, irmão. Então tudo que vi, se você entendeu é ouro, você já tem que fazer o quê? Renuncio, Senhor. Eu renuncio. Eu renuncio, eu renuncio. Os caras fazem a primeira pesca milagrosa, irmão. Entenda o que é renúncia. Um homem chamado ao ministério, vocacionado, tem que entender. Renúncia tem peso de ouro, não de lixo. O mal que eu praticava, que eu deixei de fazer, fez bem para quem, irmão? Fez bem para Deus? Fez bem para mim. As tiriças que eu colocava para dentro do meu corpo, que eu parei de usar, fez bem para quem, irmão? Para mim. Que renúncia que é essa? Vai dizer que eles não pegou nada, foi lá, pescou. Barco cheio. Barco cheio, os caras estavam frustrados, barco cheio. Quando eles chegam na praia, barco cheio, o que Jesus fala? Deixa tudo e me segue. Renunciar barco vazio, qualquer um renuncia, maluco. Renunciar barco furado. Não prega em lugar nenhum, não canta em lugar nenhum. Renunciei ao ministério. Irmão, dá licença, vai barco furado, tio. Renunciar barco furado. Nunca impôs a mão na cabeça de ninguém. Renunciei. Eu pedi arrebentar a boca, irmão. Ia sair do puxadinho para o sobradão. Deixa tudo. Vem aí. Não tem como seguir Jesus sem renunciar. Ouro. Amém, irmão? Não tem como seguir Jesus sem renunciar ao ouro, não. E eu quero... Você lembra que Jesus falou assim, apacenta minhas ovelhas? Sabe o que significa apacentar? Apacentar significa alimentar. Eu quero ter uma palavra de oração aqui. Mas eu queria, antes de ter essa palavra de oração, essa palavra alimentar. Tocou muito no meu coração. Apacentar significa alimentar. Jesus olhou para ele e falou, Pedro, alimenta. E toda vez que nós falamos de alimento, na pessoa de Jesus nós lembramos de pão, de vinho e de óleo. Amém? Então eu queria chamar você aqui. O evangelho de hoje, da Santa Missa, da liturgia, vai falar do homem que plantou trigo. E que a produção foi tamanha, que ele falou, vou derrubar o meu celeiro. Fazer um celeiro maior, porque agora minha alma vai ficar de boa. Veja, trigo em celeiro gera morte, se não virar pão. Amém, irmão?
Então, se você tiver com o seu celeiro cheio de trigo, vai matar você. Amém, irmão? Amém, irmão. Mas para o trigo virar pão, ele precisa ser o quê, irmão? Triturado. Fala, bem-vindo, trigo. Fala para o seu irmão, bem-vindo, trigo. Aleluia, irmão. Mas para ter vinho, a uva precisa ser o quê, irmão? Fala, bem-vindo, uva. Fala, bem-vindo, uva. Está pronto para ser pisada, irmã? Pelo seu marido, aquele pé de rato que não serve a Deus? Está pronta, irmã, para ser pisada por ele? Está pronta para ser pisada pelo seu filho, que não compreende nada, que está dando trabalho para você, irmã? Está pronta? Porque se a uva não for pisada, não vai ter vinho, irmão. E a azeitona, irmão? A irmã já falou, nossa, meu Deus, meu Deus. A azeitona é o que, irmão? Esmagada, prensada. Você não é um cacho de uva, fala para o seu irmão, você não é um cacho de uva. Naqueles filmes de pornografia, aqueles filmes onde a carne prevalece, sempre tem o que, irmão? Caixão de uva, né, exuberante, aqueles negócios. Você não é um cacho de uva. Você é um vinho que alegra o coração. Mas para ser esse vinho que alegra o coração, você precisa ser o quê? Pisado. Bem-vindo a este lugar. Deus te trouxe aqui para fazer desse cacho de uva um vinho que alegra o coração dos entristecidos que estão ao seu redor. Deus te trouxe aqui, não como uma azeitona de conserva, para ficar se exibindo dentro do vidro. Assim que nós estamos fazendo os ministérios. Entramos dentro de uma bolha, dentro de um vidro, estamos se exibindo. E dentro do vidro está o quê? Preservado, nunca vai gerar óleo. Nunca vai gerar luz. Nunca vai gerar luz, Charlão. A azeitona dentro do vidro está ali só para se exibir. Não vai virar azeite para alimentar, não vai virar combustível para a lamparina permanecer acesa, e não vai ser óleo para curar. Está cheio de ministério assim. Está cheio de homem e mulher de Deus, uma azeitona exposta, como se fosse um ostensório. Ó. Aqui é um unção. Ô irmão, o que nós estamos fazendo, cara? Sabe como o trigo glorificou a Deus, Alain? Morrendo. Sabe como a uva glorificou a Deus? Morrendo. Sabe como a azeitona glorificou a Deus? Morrendo. Bom, se você quer glorificar a Deus, fica de pé, irmão, por favor. É melhor morrer de pé, né, irmão? Morrer sentado é muito cômodo, né? Não dá, né, mano? Morrer sentado, não, né, mano? Aí não dá. Quero atirar com você de pé, irmão. A bala de prata vai ser com você de pé, irmão. Ô Pedro, você vai me glorificar como o trigo. Ô Pedro, você vai me glorificar como a uva. Ô Pedro, você vai me glorificar como a azeitona. Se transformando num pão que alimenta, não numa pedra que fere. Fala para o seu irmão, pão que alimenta, não pedra que fere. Pão que alimenta, não pedra que fere. Tem muito de nós, irmão, que ao invés de servir um pão para alimentar, só tem pedra para atacar, mano. Está cheio de homem e mulher de Deus, que pensa que tem pão, mas virou o que, irmão? Pedra. O pior de tudo, irmão, é quando o nosso vinho se torna vinagre, Charlão. Ah, irmão, tem muito ministério que virou o que, irmão? Vinagre, azedo. É um azedume que só. Dentro de casa, com a esposa, com o pai,
com a mãe, com o filho, no trabalho. O vinho que alegra o coração, vinagre é esterilizador. Por isso está cheio de ministério estéril. Ajunta gente, mas não gera vida. Ajuda a multidão, mas não gera vida. Porque o dom é para parir, não para se exibir. Que o nosso vinho da uva pisada seja para alegrar o coração das almas que Deus colocar no nosso caminho. E por fim, irmãos, a nossa azeitona não seja de conserva, mas que seja esmagada, para que o óleo possa ungir, possa iluminar e possa curar. Sai daqui, ainda temos um momento ainda, por favor, tenha paciência. Mas eu não posso deixar de falar para você, bem-vindo para esse lugar. Bem-vindo para o lugar de ser triturado. Bem-vindo para o lugar de ser pisado. Porque é assim, irmão. Vou dar um testemunho para você, Charles. O cara me arrumou um serviço bom, cara. Deve conhecer aquela igreja batista da Lagoinha. Eles têm um empreendimento dentro do espaço, eles fazem containers. E eu trabalho com estrutura de gesso, o cara me contratou para revestir os containers. Eu falei, puxa, mano, trampo bom. Peguei. E o cara me deu um tombo de 10 pau. E eu, passando os venenos, que você tá ligado, né? A vida nossa é uma benção. Aí os irmãos falaram para mim, ô, vai deixar barato, irmão? Eu falei, se eu conheço você, você não vai deixar. Você vai deixar. Eu falei, já deixei, irmão. Trabalhei, cristão. Duro, pesado. E o empreiteiro nos roubou. E os caras falaram, você não vai correr atrás? Eu falei, não, irmão. Eu sou uma uva que precisa ser humilhada. Ser pisada. Deixa ele pisar. Faz parte. Hebreus 10 diz, alegrai-vos quando os vossos bens forem confiscados. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. É aquele glória a Deus que a gente dá. Você está ligado, né? Aleluia, Senhor. Se eu cantar pelo pescoço, Senhor. Veja, irmãos. Vamos glorificar a Deus na bênção. Eu glorifiquei a Deus quando saiu o serviço. Mas no final, tive que glorificar também, né? Mas o resultado foi o oposto. Não tenha medo de ser triturado. Não tenha medo, irmão, de ser pisado. Não tenha medo de ser esmagado. Bem-vindo, comunidade Aleph, bem-vindo, esse é o lugar. Toda vez que tiver um BOzinho aqui, irmão, falei, pãozinho, vai virar pedra? Já fala para o irmão, vai virar pedra? Vai virar vinagre? Sabe quando perde o azeite, Charlão? Quando vira gordura. Tem muita gente que o seu azeite, que deveria ungir, virou o quê? Gordura. E qualquer gordura, até trans, faz mal. Meu irmão, sobre o seu coração. Bem-vindo. Bem-vindo a esse lugar. Bem-vindo a esse ministério de entrega e sacrifício, que glorifica a Deus como a uva se tornando vinho, que glorifica a Deus como o trigo se tornando pão, que glorifica a Deus como a azeitona se tornando óleo, azeite, como Pedro que oferece a vida. Bem-vindo, bem-vindo ao chamado esmagamento da pisadura, da prensa. Bem-vindo. Quando o teu chefe te humilhar, te pisar, você fala, eu já sei. Está saindo um vinho. Quando você estiver num ambiente de pressão, de tensão, que você estiver se sentindo esmagado, eu sei. É óleo. Quando você se sentir triturado, eu sei.
é um pão que vai alimentar o faminto. Isso é ministério, irmão. Isso é chamado, isso é vocação. E Pedro entendeu. Tá certo, Jesus. Agora eu vou entregar uma oferta espontânea. Um trigo de oferta espontânea. Fala para o seu irmão assim, ó, não seja trigo de celeiro. Fala para o seu irmão, não seja. Fala para o seu irmão, não seja azeitona de palco. Fala para o seu irmão, não seja azeitona de palco. E nem uva de exibição. Fala para o seu irmão, e nem uva de exibição. Que o Espírito Santo gere quebrantamento no nosso coração. Quebrantamento, irmão, é a matéria-prima para o avivamento. Quebrantamento. Quebranta o seu coração diante do Senhor. Como o Jorge falou, ninguém aqui vai motivar você. É você e você, mas ninguém. Se o trigo estava no celeiro, tira. Se a uva estava no cacho, tira. Se a azeitona estava no vidro, tira. E apresenta como Pedro apresentou a vida dele, para morrer, para glorificar a Deus. O trigo renunciou o direito de permanecer trigo. A uva renunciou o direito de permanecer uva. A azeitona renunciou o direito de permanecer azeitona. Todos eles fizeram uma oferta espontânea. E essa oferta espontânea alimentou. Irmão, você foi levantado para alimentar. Você foi levantado para alegrar. Você foi levantado para ungir, para iluminar. Esse é o propósito desse chamar. Esse é o propósito de Deus para nós que recebemos dom, ministério. Uma oferta espontânea que gera vida. Que gera vida na vida do outro. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.